Olá, seja bem-vindo ao momento da leitura. Vamos embarcar juntos nessa aventura? Não se esqueça, curta e compartilhe com seus amigos, hein? Leitura de hoje, Jó, capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão os zombadores comigo? E os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora, e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque os seus corações encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. O que lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós, e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passaram, e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos, vós sois minha mãe e irmã. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Capítulo 18. Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor, e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto, e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará às suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror.
Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Capítulo 19. Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim vos endureceres. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim, e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra se despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me, eu falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, não outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na verdade, que devíeis dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Capítulo 20. Sofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Sofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre,
e os que ouviam dirão: onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e será afugentado como a visão da noite. O olho que ouviu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspide será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las-ás, do seu ventre Deus as lançará. Venenos de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme ao poder de sua mudança. Não saltará de gozo, porquanto oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua mão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda que se possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for a comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá o seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva.